Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de metodologia da pesquisa científica aplicada à computação. O tema de hoje é revisão bibliográfica. Vamos falar sobre tipos de fontes, riscos, motores de busca e fichamento. Após a escolha de um tema, o pesquisador deve iniciar um amplo levantamento das fontes teóricas, relatórios de pesquisa, livros, artigos científicos, monografias, dissertações e teses, com o objetivo de elaborar a contextualização da pesquisa, de seu embasamento teórico, buscando identificar o estado da arte ou o alcance dessas fontes. E quando se faz uma pesquisa em que alguma técnica da computação é aplicada a alguma outra área do conhecimento, é necessário então fazer a revisão bibliográfica sobre a técnica em si, sobre a área de aplicação e, mais do que tudo, sobre aplicações que já foram tentadas com essa técnica. Então é muito importante, principalmente para a gente da computação, que a análise da outra área também seja realizada, porque muitas das vezes a computação, a pesquisa que está sendo desenvolvida, a computação é meio para chegar até algum determinado objetivo. Então, como exemplo, nós temos este trabalho que foi publicado nos Anais Estendidos do Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos, workshop de iniciação científica de graduação. Esse trabalho é sobre gestão de direitos digitais através de contratos inteligentes. Então, este trabalho lida com smart contracts e sistemas de DRM, aqueles sistemas de gerenciamento de direitos digitais. Então, o objetivo desse trabalho foi, uma vez que os sistemas de DRM acabam limitando a sensação de posse do consumidor de obra digital, o artigo apresenta um modelo de gerenciamento através de smart contracts com possível solução, né, para esse desafio de garantir direitos do autor sem ferir a liberdade de uso do usuário que adquiriu. Então, é um trabalho bem interessante que está voltado muito para a área da biblioteconomia, por exemplo. Nesse trabalho, os autores tiveram que buscar referências lá na biblioteconomia, porque os problemas de licenciamento, problema de distribuição, de empréstimo, são de áreas que não são da computação. Então, o primeiro passo nesse trabalho foi fazer um levantamento sobre essa necessidade. Então, a revisão bibliográfica também incluiu, né, na introdução ele fala muito sobre os problemas da biblioteconomia, mas na seção 2, na revisão bibliográfica, fala, por exemplo, a revisão sobre DRMs, que são sistemas de gerenciamento de direitos digitais, que aplicam restrição de cópia e distribuição de conteúdo digital. Né? Tem vários players que a gente conhece que fazem esse serviço. Também teve que incluir uma revisão sobre blockchain, que é a tecnologia peer-to-peer para transação de forma descentralizada, cadeias de bloco ordenado e tudo mais. E também teve que fazer uma revisão sobre smart contracts, que é também um tema mais avançado dentro de blockchain, né, que permite que termos contingentes em consenso descentralizados, né, normalmente a prova de falsificação, e auto-reforçados por meio de execução automática. Muito interessante este trabalho. Então, é, toda vez que a gente vai fazer um trabalho usando computação como meio, a gente precisa de todo esse levantamento das outras áreas e também, né, se não foram feitos alguns trabalhos sobre isso. O Wadlake nos diz que uma monografia sobre pesquisa aplicada que apresenta uma boa revisão bibliográfica da ferramenta da computação, que é neste caso ali, de uma área de aplicação, mas que não menciona nenhuma tentativa anterior à aplicação desta ferramenta na área, sofre de síndrome de interseção esquecida. Então, além deste levantamento que a gente tem que fazer sobre toda aquela área em que a gente está fazendo a pesquisa, então imagina que a gente está fazendo um trabalho sobre computação aplicada à saúde,
Então tem toda uma área que tem que ser estudada antes da aplicação em si do objeto principal do trabalho. Também tem que ser levado em considerações outras tentativas de resolver aquele problema. Né? Uma monografia com esse problema estará possivelmente reinventando a roda. A síndrome da interseção esquecida, em geral, é justificada pelos alunos com uma frase do tipo: não encontrei nada parecido com o que estou fazendo. Então, este é um cuidado muito grande que temos que ter durante a revisão bibliográfica para não acharmos que estamos resolvendo um problema inédito e, na verdade, já existem algumas soluções. Usando ainda como base o trabalho do Henrique sobre gestão de direitos digitais, a gente tem lá na seção de trabalhos relacionados, falando sobre algumas outras tentativas de solucionar o mesmo problema utilizando a mesma tecnologia. Então, por exemplo, ele cita esse trabalho deste Ma et al. De 2018, que apresenta o esquema baseado em blockchain para gerenciamento de direitos autorais, cujo objetivo é fornecer proteção de conteúdo confiável de alto nível, rastreabilidade condicional do serviço de conteúdo de violação. Também ele cita o serviço do Fujimura, de 2015, Fujimura et al. 2015, que apresenta um sistema de gerenciamento de direitos digitais baseados em tecnologia blockchain, cujo objetivo é verificar e testar a aplicabilidade da tecnologia na gestão de direitos digitais. Então, o primeiro, os dois estão trabalhando com blockchain. Esse terceiro que ele cita, que é do Oliveira et al., é um trabalho anterior que o próprio Henrique tinha feito com outra turma de segurança de auditoria de sistemas. Ele cita ainda outro trabalho que foi feito, um sistema inspirado em blockchain, não usava blockchain, mas a transação da obra era registrada num livro razão, mas de um servidor único, com garantia de unicidade, rastreabilidade, confiabilidade e segurança do arquivo digital. Então, ele faz uma revisão bibliográfica buscando outros trabalhos que estão atuando no mesmo tema. E muitas das vezes, essa interseção aí esquecida, né? Síndrome de interseção esquecida, é importante a gente lembrar que tem sempre outros trabalhos. A gente não está fazendo nada tão inédito assim. A gente tem que pensar e tentar juntar esses trabalhos, e isso tudo é feito na revisão bibliográfica. Então, evita-se dessa forma o fundamento vazio, ou seja, dizer que o trabalho é original porque ninguém nunca fez nada parecido. Esse é um risco muito grande quando se está fazendo um trabalho, uma pesquisa. Não se deve fundamentar todo um trabalho de pesquisa em uma negação. O importante é que você mostre que outros fizeram e depois também mostrar que o trabalho que você está apresentando é diferente ou melhor do que essas referências que você está utilizando no seu trabalho. Então, ainda utilizando como base o trabalho do Henrique, na seção ainda de trabalhos relacionados, tem parágrafo no final falando de forma geral sobre os outros trabalhos. Então, diz, olha, que o esquema apresentado no Ma et al. Está focado na parte de segurança dos direitos digitais em detrimento da liberdade e flexibilidade do uso dos arquivos digitais pelo usuário. O sistema apresentado pelo Fujimura buscou implementar uma rede descentralizada blockchain com o intuito de salvar a permissão do conteúdo digital nas transações, sem a utilização de smart contract. Então, primeiro, usa o smart contract, mas não atende o usuário, que é a abordagem do trabalho dele. O segundo não usa o smart contract. E o terceiro, né, ele fala ali, portanto, cada transação ficaria salva no livre razão de cada nó pertencente à rede. E, por fim, o último trabalho, que ele faz um comparativo de 3 trabalhos, do Oliveira et al., de 2019, que é dele também, com outros alunos, mas é uma versão anterior, antes do TCC, que esse daí foi fruto de um TCC, né? Apesar do modelo de Oliveira et al. De 2019 não utilizar blockchain, é composta por centralizador, chamado controlador, só que também não usa smart contract. Então, ele faz um comparativo dos 3 trabalhos e apresenta a sua
o seu trabalho, a sua contribuição ou o que o seu trabalho tem diferente dos outros. Então ele diz, olha, este trabalho, por sua vez, busca alinhar a ideia de empréstimo, a venda de arquivo digital, que foi apresentada no outro trabalho, que é dele mesmo, mas é em outra versão, em outro evento e tudo mais, uma versão mais antiga, e também o conceito de gerenciamento automático, que foi apresentado no Maetal, através do Smart Contract, e também buscando ali é, fazer uma interseção com o do Fujimura 2015, que sendo assim, cada permissão do conteúdo não seria salva em uma transação do livro razão, conforme o Fujimura, mas sim salva no próprio contrato junto à blockchain, e unifica os três trabalhos, né, e mostra o seu diferencial. Então a revisão bibliográfica é muito importante nesta etapa para que você possa justificar, encontrar um problema e justificar o seu trabalho. Outra questão importante são as fontes bibliográficas, né? Então existem vários tipos de fonte bibliográfica, cada uma tem sua utilidade em determinado momento da pesquisa. Os livros, em geral, contêm informação mais completa, didática e bem amadurecida, raramente sendo encontradas em livros informações sobre trabalhos futuros que conduzem ideias de pesquisa. As ideias de pesquisa serão encontradas mais facilmente em artigos que, em geral, são publicados em conferências ou em periódicos. Então, para a gente que é da computação, é importante a gente estar sempre antenado nas publicações dos eventos de nível nacional, de nível regional. É importante isso. E existe uma fonte muito importante dentro da área da computação no Brasil, que é a Biblioteca Digital da Sociedade Brasileira de Computação. Está disponível no link sol.sbc.org.br. Então, o SOL, que é a Biblioteca Digital da Sociedade Brasileira de Computação, tem um acervo de anais de eventos, journals e livros, né, com visibilidade internacional, e é importante que eles concentram a produção científica resultante de pesquisas e discussões nas áreas de computação e afins. Então, é muito interessante, é um arcabouço de trabalhos para a gente poder buscar e encontrar temas de pesquisa, questões que estão em aberto lá na SOL da SBC. Aqui tem um exemplo de journals. Quando a gente clica lá no ícone de journals, tem vários journals que estão indexados na SBC. E também, quando a gente clica lá em conferências, a gente tem as conferências, congressos e simpósios, workshops, encontros e seminários e escolas regionais. Então, por exemplo, de congressos, conferências e simpósios, a gente tem uma lista bem grande, isso aqui é só um recorte do cabeçalho ali, mas a gente tem, por exemplo, os anais do Braxis, Brazilian Conference on Intelligent Systems, o Brazilian Symposium Bioinformatics, Congresso Brasileiro de Informática na Educação, Congresso Brasileiro de Software, Teoria e Prática, Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, o Congresso sobre Tecnologia de Educação, e tem diversos congressos e simpósios. Na aba de workshop, encontros e seminários também, uma lista infinita, Brasília Workshop on Social Network Analysis e Mining, tem o Brazilian Science Workshop, Brazilian Workshop on Large Scale Critical Systems, o Workshop de Computação Urbana, Workshop de Desafios da Computação Aplicada à Educação, Dataset Showcase Workshop, o ENCON-IF, que é o Encontro Nacional de Computação em Institutos Federais, ENIAC, Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional. Essa lista é imensa. E ainda temos as escolas regionais, né? Que é a Escola Potiguar de Computação, Escola Regional de Alto Desempenho do Centro-Oeste, Escola Regional de Alto Desempenho do Rio de Janeiro, Escola Regional de Alto Desempenho da região Sul de São Paulo, a Escola Regional de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina de São Paulo, Escola Regional de Computação da Bahia, Alagoas, Sergipe, Escola Regional de Banco de Dados, Escola Regional de Computação Aplicada à Saúde, e essa lista é imensa. Escola Regional de Redes de Computadores, Escola Regional de Sistema de Informação, tem várias escolas regionais indexadas na Biblioteca Digital da Sociedade Brasileira de Computação. É muito importante a gente buscar essas fontes para os nossos trabalhos, os nossos temas de pesquisa. Outra questão importante também são os buscadores, né?
além da gente ir direto ali no Sol para ver alguns eventos específicos de áreas, então se você está trabalhando com inteligência artificial, é bom que você vá ali ver os anais dos eventos de IA. Se você está trabalhando com banco de dados, também acessar a, essa biblioteca da SBC para ver aquela área em específico. Às vezes também você precisa fazer uma busca de uma forma mais genérica, e aí a gente vai utilizar algumas ferramentas, alguns buscadores, para buscar temas em específico. Né? Então, antes de tudo, você deve verificar se já não foi feita uma revisão sistemática ou mesmo um mapeamento sistemático sobre o tema que você vai abordar. Depois de determinar que de fato não há nenhum trabalho publicado que atenda às suas necessidades de informação, você deve decidir se vai fazer um mapeamento ou uma revisão. Um passo seguinte seria a identificação das fontes de pesquisa. É altamente recomendado que o pesquisador selecione várias fontes. E aí nós temos alguns buscadores que vão buscar em vários locais essas fontes de dados. Um deles é, claro, o Google Acadêmico, é uma ferramenta muito importante, né? E aí a gente tem que lidar com a string de pesquisa para o nosso trabalho. A Google Escolar é um. O outro, Semantic Escola, é um bom local também para buscar artigos, semanticscholar.org também tem uma lista imensa de artigos que são indexados. Temos o cielo.org também vai fazer uma busca de vários, em várias bases e vai trazer esses artigos. E também temos o Periódicos da CAPES. O Periódicos da CAPES é muito interessante. Se você está dentro de uma rede acadêmica, ele já vai reconhecer automaticamente. Se você está fora de uma rede acadêmica, você pode fazer o acesso via a rede federada, né? Então, acessando o periódico da CAPES naquele íconezinho aqui. Deixa eu pegar o mouse. Aqui em acesso café, que é da rede federada. Tá? Então, periódicos da CAPES também é outra fonte interessante, um buscador para a gente poder ir atrás de fontes de pesquisa. Os riscos, né? Então, tem muitos riscos na hora da gente fazer essa busca. Né? Que recomenda que todo trabalho de pesquisa inicie-se com uma revisão bibliográfica. A rigor, considera-se até que antes de elaborar questões de pesquisa, pelo menos um mapeamento da literatura seja feito. Um ponto essencial é a escolha das palavras-chave. Uma string muito genérica nesses buscadores irá retornar um número muito grande de estudos, dificultando o exame destes em função do volume. Por outro lado, a solução para este risco consiste em adicionar mais termos que deixem a pesquisa mais restritiva, ou seja, que os termos que são combinados com os demais através de conectivos como o AND, o OR e tudo mais. Então, tem que ter muito cuidado na hora da busca, que a string vai limitar ou não que você encontre trabalhos relacionados no tema que você está buscando. Um exemplo, a gente tem esse trabalho aqui que foi publicado nos anais da Escola Regional de Sistemas de Informação do Rio de Janeiro, que é uma análise de desempenho e conformidade em bibliotecas criptográficas para internet das coisas. Então, este trabalho, né, apresenta uma pesquisa comparativa de desempenho entre bibliotecas criptográficas otimizadas especialmente para a plataforma Arduino. Então, neste trabalho, buscou-se especificamente o Arduino e os autores utilizaram o buscador, no caso, o buscador da internet, e as questões ali foram utilizadas, as perguntas aqui. Expressão de pesquisa: Library and Arduino, então, biblioteca e Arduino, e AES, ou Advanced Encrypted Standard, ou Rigindael, que é o nome do algoritmo que ganhou o concurso do AES. Então, nesta pesquisa, buscava especificamente bibliotecas para Arduino
que utilizassem o AES. Então, o AES podia ser encontrado como AES, ou como Advanced Encryption Standard, ou como regime da EVA. Então, essa pesquisa tinha essa string composta utilizando conectivos lógicos. É importante a gente saber utilizar esses conectivos. Então, foram encontradas as bibliotecas e foram listadas e o trabalho foi feito todo em cima. Então, a string de busca é muito importante na hora de fazer a nossa revisão bibliográfica. Outra questão importantíssima na revisão bibliográfica é o fichamento. Fichamento é muito importante, porque você vai fazer a pesquisa, vai encontrar diversos trabalhos e você tem que, de alguma forma, indexar para você, durante a execução da tua pesquisa, poder buscar de forma mais rápida as informações que você encontrou em diversos, às vezes centenas de artigos que você baixa da internet. Então, o fichamento é muito importante. Após a leitura de textos relacionados à área temática investigada, o pesquisador deverá elaborar fichas, anotando a síntese dos conceitos e pressupostos sobre o tema abordado, os quais são apresentados pelos autores estudados. Fichamento é uma forma de investigar que é caracterizada pelo fato de fichar, né, criar fichas de todo o material necessário à compreensão de um texto ou de um tema. Então, o fichamento faz parte da pesquisa bibliográfica para que você possa, na hora de estar escrevendo o seu TCC, o seu artigo, o seu trabalho, você corre no seu fichamento, que aquilo vai facilitar o seu trabalho, a sua escrita. Então, o fichamento facilitará a procura do pesquisador, que terá ao seu alcance as informações coletadas, evitando que consulte mais de uma vez a respeito de determinado tema, uma vez que não conseguirá guardar em sua memória todos os dados a quais teve acesso. É importante que eles estejam bem organizados e de acesso fácil para que não se percam. O fichamento é muito importante durante a revisão bibliográfica. A ficha é composta com cabeçalho, referência bibliográfica, corpo, texto, conteúdo, indicação da obra e local onde a obra está disponível. Então, a gente tem aqui um exemplo de ficha, né? Uma ficha do tipo resumo, que é uma síntese das principais ideias contidas na obra. O pesquisador elabora essa síntese com suas próprias palavras, não sendo necessário seguir a estrutura da obra. Uma vez que você já está preenchendo, né, a sua ficha com as suas palavras, depois é só você copiar esse texto e jogar no trabalho que você está escrevendo, que vai te facilitar muito a construção, né, do seu trabalho. Então aqui nós temos este exemplo de uma ficha. Então tem um cabeçalho aqui que é o tema do trabalho, né, o título: Educação da Mulher, a perpetuação da injustiça, uma linha também sobre uma linha de pesquisa, mais algumas outras informações que você pode adicionar, a referência bibliográfica, né, formato da BMT, formato que você estiver utilizando no seu trabalho, e a descrição do trabalho. Então, aqui o trabalho da autora baseia-se na análise de texto, na sua própria vivência, dos movimentos feministas, como um relato da sua prática. E aqui tem toda uma descrição que você, durante o seu fichamento, vai fazer, e essa informação já está pronta para ser utilizada durante a fase da escrita do seu TCC ou do seu artigo. Um outro exemplo de fichamento também é o fichamento de citações, que é a reprodução fiel, então, das frases que você pretende usar como citação na redação do seu trabalho. E aqui nós temos, então, o mesmo trabalho, né? Só que agora com citações e indicando as páginas onde elas estão, a PUD, se necessário. Então, todas as informações estão aqui, a citação direta. Tá? Então, são dois exemplos. É claro que você pode fazer um fichamento que mescle as partes com informações suas próprias palavras, com citações. Importante é fazer o fichamento, que isso vai facilitar e muito o seu trabalho de revisão bibliográfica. Tá ok, pessoal? Então é isso. As referências: o livro do Waslawick, Metodologia da Pesquisa para a Ciência da Computação, e também usamos aqui neste
vídeo, o livro Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico, do Pradanov e Freitas. Imagens do Pixabay. Ok? Abraços e até a nossa próxima aula.